Olá, esse é o Literatura Miojo. E hoje a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais antigas e, vamos ser sinceros, mais estranhas da cultura ocidental, a Teogonia de Hesíodo. Nossa ideia aqui é usar esse poema quase como uma máquina do tempo. Não só para entender as histórias dos deuses gregos, mas para tentar decifrar uma mentalidade, um jeito de ver o mundo que é completamente diferente do nosso. É uma viagem a um tempo em que a palavra podia criar realidade. Para começar, a gente precisa se situar. Quem era esse tal de Hesíodo e em que mundo ele vivia? Porque, pelo que eu entendi, não é o mundo que a gente reconheceria hoje. Exatamente. O Hesíodo, junto com Homero, é um dos primeiríssimos poetas gregos que a gente conhece pelo nome. Estamos falando de tipo 700 a.C. Mas o mais importante não é nem a data, é o ambiente. Era uma cultura predominantemente oral. Oral, como assim? Hoje a gente pensa em poesia como algo escrito que a gente lê em silêncio, né? Para eles, a poesia era um evento. Era cantada, era performada e era, tipo, a principal tecnologia para preservar e transmitir conhecimento, história, religião, tudo. Era o disco rígido da sociedade, basicamente. Perfeito, é isso. E esse disco rígido funcionava antes de 3 invenções que, assim, mudaram tudo para nós. A polis, que é a cidade-estado com leis e cidadãos. O alfabeto, que tirou a memória de dentro da cabeça das pessoas. E a moeda. O mundo de Hesíodo não tem nada disso. É um mundo de relações diretas, memória interna e a palavra cantada, com poder quase mágico. E você mencionou que a poesia dele é arcaica. Imagino que não seja só um jeito chique de dizer velha. Não, de jeito nenhum. Arcaico vem da palavra grega arquê. E arquê significa princípio, origem, força inaugural. A poesia dele é arcaica porque ela tenta capturar a própria arqué do cosmos. Ela quer cantar a origem de tudo. Ah, entendi. E por ser oral, a estrutura dela é muito particular. Você percebe que certas frases se repetem o tempo todo, como um refrão. É uma técnica para ajudar a memorizar. E os famosos catálogos, aquelas listas gigantes de nomes de deuses? Sim, as partes que todo mundo pula na hora de ver. Exato. Mas na época, aquilo era o auge. Era o poeta mostrando que dominava a memória. Era um espetáculo de virtuosismo, tipo um solo de guitarra incrível. Faz sentido. E esse espetáculo todo começa de um jeito muito específico. A primeira palavra do poema é musas. Por que começar por elas? Não é só um por favor me deem inspiração? É muito mais profundo. É uma declaração de princípios. Começar pelas musas é dizer de onde vem a autoridade do que vai ser dito. E a genealogia delas entrega tudo. Elas são filhas de quem? De Zeus, o poder soberano que organiza o universo, e Mnemocine, a deusa da memória. Ou seja, o canto, a palavra com poder, nasce da união do poder com a memória. Exatamente. Isso já muda tudo. Não é um artista pedindo uma ajudinha. Para o Hesíodo, as musas são o canto. E o canto não descreve o mundo. Ele o traz à existência. Ele revela o ser das coisas. Os estudiosos usam um termo para isso. A linguagem aqui é ontofânica. Opa, calma aí. Ontofânica. Parece complicado. Na prática, o que isso significa? É como se o canto delas não fosse sobre a criação, mas a própria criação acontecendo ali, ao vivo. É essa virada de chave. É isso mesmo. Pra gente, uma música descreve um sentimento. Um livro, uma paisagem. Para essa mentalidade, o canto é o poder se manifestando. Não tem distância entre a palavra e a coisa. E isso se liga à ideia grega de verdade, a aletheia. Aletheia. Para nós, verdade é algo que corresponde aos fatos. A aletheia significa literalmente não esquecimento, ou desvelamento. A verdade é algo que estava oculto, esquecido, e que as musas, filhas da memória, trazem à luz. E isso talvez explique aquela passagem super esquisita que todo mundo fica confuso quando as musas falam com o Hesíodo. Elas dizem algo como: a gente sabe dizer muitas mentiras que parecem verdades, mas também sabe quando quer proclamar a verdade. Soa meio caprichoso, sabe? Pouco confiável. Parece se a gente usa a nossa lógica de verdadeiro ou falso.
Mas a oposição aqui não é moral, é uma demonstração de poder. Elas estão dizendo: nós temos controle total sobre o ser e o não ser. A gente pode trazer a realidade à luz, a aletheia, ou pode criar simulacros aparentes que se parecem com a realidade, mas a escondem. A linguagem delas domina a existência. Ok, então vamos entrar nisso. Se as musas com todo esse poder cantam a criação, como essa criação começa? Qual é o Big Bang do Hesíodo? O começo é fascinante porque não tem um criador. As coisas, elas simplesmente, uou, surgem. 4 forças primordiais aparecem. A primeira é o caos. Certo, caos. Para mim, caos é bagunça, trânsito às 6 da tarde, mas imagino que não seja bem isso, né? Não mesmo. Essa é a primeira armadilha. A palavra grega chaos vem de um verbo que significa abrir-se, bocejar. Pensa no caos não como desordem, mas como o princípio da separação. É o espaço que se abre entre as coisas, permitindo que elas existam de forma diferente. Não é à toa que os filhos do caos são a noite, a morte e o sono. Forças de negação e separação. Isso. E depois do caos, surge Gaia, a Terra. E a descrição dela é a chave, a sede irresvalável sempre. Ou seja, é a base firme, o fundamento, o palco seguro onde tudo vai acontecer. O chão. O chão. E junto com ela, como um oposto simétrico, vem o Tártaro, um abismo escuro nas profundezas. Se a Terra é o fundamento, o Tártaro é o seu duplo negativo, a negação do fundamento. Então temos um princípio de separação, que é o caos, e um eixo de estabilidade, terra e Tártaro. Falta um. Falta força que vai contrabalancear o caos. Aí surge Eros, o desejo. E ele não é aquele cupido fofinho que a gente imagina. É uma força cósmica avassaladora, o que quebra os membros, que domina deuses e homens. Se o caos é o princípio da separação... Eros é o princípio da união. Exato. É a atração que faz com que as coisas se juntem para gerar algo novo. Então o universo já nasce de uma tensão. De um lado, a base, terra e Tártaro. E do outro, 2 forças opostas, caos, que separa, e Eros, que une. A criação do mundo já começa como uma luta. Uma luta dinâmica, exatamente. E essa luta pelo poder vai definir as próximas gerações de deuses. É aqui que entra aquela sucessão de poder, que parece uma novela cósmica. Urano, o céu, é castrado pelo filho Crono. Depois o Crono, com medo, engole os próprios filhos, mas acaba sendo destronado por Zeus. É traição atrás de traição. Sim, mas a análise que os estudiosos fazem e que o poema sugere é que não é para a gente ler isso como uma simples linha do tempo, sabe? Um rei depois do outro. É mais útil pensar nessas 3 fases como 3 ordens, 3 tipos de poder diferentes, cada um com sua lógica. Como assim 3 ordens de poder? Pensa no reinado de Urano, o céu. O poder dele é pura força bruta. Fecundidade infinita, sem consciência. Ele simplesmente cobre a terra, gera filhos sem parar e depois os esconde de volta dentro dela, sem nenhum plano. É um poder vital, mas cego, opressor. Tá, e aí vem Crono. Ele é diferente. Completamente. Crono não vence o pai na força. Ele usa um ardil, uma emboscada. O apelido dele é Anquilometes, o de curvo pensar. A inteligência dele é oblíqua, tortuosa. E o poder dele reflete isso. É restrito, defensivo, ele se isola e, como você falou, engole os filhos para manter o controle. É um poder paranoico, que tenta parar o tempo. Esse modelo de poder não parece muito sustentável. Baseado em traição, paranoia. Alguém precisava quebrar esse ciclo, imagino. E esse alguém é Zeus. Só que ele não quebra o ciclo só com mais força bruta. É aí que a história fica genial. O poder de Zeus é de uma terceira natureza. Ele usa a força, sim, na guerra contra os titãs. Mas o verdadeiro poder dele está na Metis. Metis. Outra palavra grega importante. Importantíssima. Metis é
uma forma de inteligência prática, astúcia, sapiência estratégica. Pensa na Metis de Zeus como a inteligência de um grande mestre de xadrez. Ele não só derrota os rivais, ele os incorpora, ele reorganiza o tabuleiro inteiro. Ele não aniquila os inimigos, ele distribui as honras, as temai, ele dá a cada um seu lugar na nova ordem, ele cria um sistema. Certo, mas a grande pergunta continua. Como é que Zeus, de fato, quebra o ciclo? Como ele garante que um filho não vai fazer com ele o que ele fez com o pai? A resposta, de forma surpreendente, está nos casamentos dele. As núpcias de Zeus não são romances, são atos políticos de uma genialidade absurda. E qual é a primeira jogada estratégica dele? A primeira e mais crucial. Ele se casa com Metis, a deusa que é a própria personificação da astúcia. Tinha um oráculo que dizia que o filho dele com Metis o destronaria. O que ele faz? Ele a seduz com palavras doces e, quando ela está grávida, ele a engole. Espera aí, ele engole a esposa grávida. Isso é genial e absolutamente aterrorizante. É a definição do poder de Zeus. Ao engolir Metis, ele internaliza a própria astúcia. Nenhum ardil pode mais superá-lo, porque ele passou a ser o próprio ardil. A sabedoria estratégica agora mora dentro dele. E, como resultado, de dentro da cabeça dele nasce a deusa Atena, já adulta e armada. A sabedoria guerreira nasce direto do poder soberano. O ciclo de traição foi quebrado. Uau. Ok. Golpe de mestre. E os outros casamentos? Seguem essa mesma lógica. Todos eles. O segundo casamento estratégico é com Temis, a deusa que representa a lei divina. Com ela, Zeus se gera as Hora, que são a boa ordem, a justiça e a paz, e as Moirai, as parcas, que tecem o destino. Ou seja, ao se unir à lei, Zeus deixa de ser um tirano para se tornar o garantidor da ordem cósmica. Ele governa através da lei. E o terceiro? Onde tudo se conecta. O terceiro casamento é com Menemosin, a memória. Parece um conceito meio abstrato, né? Mas pensa no que a gente falou no início. As musas, elas são filhas de Zeus e da memória. Exatamente. O ciclo se fecha de forma perfeita. Ao se unir à memória, Zeus passa a controlar o que é lembrado e o que é esquecido. E isso, nesse universo, significa controlar o que é e o que não é. O reinado dele se torna inesquecível, eterno, e quem vai garantir isso? As filhas dele, as musas, cujo trabalho agora é cantar para sempre a glória e a ordem do próprio pai. Ele não só venceu a guerra, ele contratou a agência de comunicação do universo para garantir que a versão dele seja a única contada. Então o que eu tiro disso tudo é que, para essa mentalidade, a palavra não é só uma etiqueta. Falar o nome de algo era ter um poder sobre aquilo. A palavra era a coisa. Feitamente colocado. É por isso que nomes de seres terríveis eram evitados. Eram nefandos, aquilo que não deve ser dito. Chamar o nome era trazer a coisa para a realidade. É um pouco como na saga Harry Potter, em que os bruxos temem dizer o nome de Voldemort, sabe? A ideia de que nomear algo é invocar seu poder ainda ecoa na nossa cultura. Para o Hesíodo, isso não era ficção, era a mais pura realidade. Então, o canto das musas que abre o poema não é só uma introdução, é o próprio universo se revelando pela linguagem. E essa é a provocação final que uma obra como a Teogonia nos deixa. A experiência de ouvir esse canto, de sentir o poder na palavra, era a experiência da própria realidade se manifestando. E isso nos leva a uma reflexão inevitável para nós hoje. Lá vem. O que é a nossa cultura, que trata a linguagem como uma ferramenta neutra, um sistema de símbolos para descrever o mundo que já está lá? O que a gente ganhou ou perdeu ao se distanciar dessa visão? Como a nossa percepção da realidade e talvez o nosso respeito por ela muda quando as palavras são apenas representações e não a presença viva e poderosa das coisas que nomeiam? Esse foi o Literatura Miojo. Rápido, mas com gosto de quero mais. Todas as terças e quintas às 10 horas, uma obra nova. Curtiu? Então procure a obra original e experimente a leitura completa.
pois nada substitui a leitura de um bom livro. A literatura te espera, sem pressa, mas com prazer.